Nesta resenha da bola, iremos destacar o Campeonato Brasileiro e a Liga Portuguesa. No Campeonato Brasileiro, eu irei passar os jogos desta última rodada, a oitava do campeonato e a classificação. E Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, vai abordar especificamente as equipes cariocas. Enquanto isso, Fernando César vai destacar o Atletiba, o clássico maior do futebol paranaense, que deu vitória do Atlético por 2-0. E é claro, as informações aqui da última rodada, 27ª do Campeonato Português, com o Porto ficando cada vez mais perto da conquista do campeonato. Tudo isso não sai daí já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nesta segunda-feira, dia 23 de março de 2026. Sem perder tempo, eu vou passar aqui os jogos do Campeonato Brasileiro, que teve a sua oitava rodada no final de semana. Os jogos com nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês. Red Bull Bragantino 1, Botafogo 2. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. São Paulo 0, Palmeiras 1 no Clássico Rei. Vasco da Gama, com Renato Gaúcho, ganhando aí, fazendo uma ótima campanha, reação 2-1 no Grêmio. Cruzeiro segue ali naquela situação complicada entre os 4 últimos, 0. Santos também 0, Remo 4, Bahia 1, Vitória 1, Mirassol 0, Internacional 2, Chapecoense 0 e Corinthians 1, Flamengo 1. Atlético Paranaense 2, Curitiba 0, e eu vou direto agora ao Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Como é que você viu o desempenho das equipes cariocas nesta rodada? Daqui a pouco vamos passar a classificação. Quero lhe ouvir a respeito dos times do Rio nesta rodada, na sua opinião. Um abraço. Olá, gente ligada na Resenha da Bola. Embora tenha vencido fora de casa último sábado contra o 14º Bragantino, o Botafogo ocupa a 17ª posição, primeiro na zona de rebaixamento do Brasileirão Série A, fato que precipitou a demissão de Martim Anselmi e imediata procura de novo treinador, cujo plano A é outro argentino, Hernan Crespo, também há pouco dispensado pelo São Paulo. Sábado no Maracanã, boa vitória do Fluminense, agora em terceiro lugar contra o Atlético Mineiro, 13º. Gol do recém-contratado Castilhos, ex-Lanús da Argentina. Já o Vasco da Gama segue invicto sob o comando do recém-chegado Renato Gaúcho. 3 vitórias e um empate em 4 jogos. Nesse domingo, com o estádio de São Januário superlotado e festa de sua resiliente torcida, cruzmaltinos se impuseram ao Grêmio de Porto Alegre e figuram na 9ª posição, embora o tricolor gaúcho, apesar da derrota, ocupar a 8ª colocação. E o Flamengo, depois do título carioca, já sob a batuta do português Leonardo Jardim, com uma sequência de 3 vitórias sobre Cruzeiro, Botafogo e Clube do Remo, mediu forças com Corinthians no Itaquerão e saiu na frente aos 3 minutos da partida, em saída errada do goleiro Hugo, aproveitada por Jorginho para lançar Lucas Paquetá, que tocou à direita da meta corintiana. Ao baixar suas linhas à busca de avanços em transição, o Flamengo cedeu espaços ao Corinthians, que chegou ao empate aos 18 minutos após boa trama iniciada pelo holandês Memphis. Daí para Matheus Bidu cruzar da esquerda e Yuri Alberto completar para as redes rubro-negras, livre de marcação na pequena área adversária. O Flamengo teve 2 relevantes oportunidades de chegar ao segundo gol. Na primeira, Pedro foi bloqueado pela zaga oponente ao tentar finalização de voleio da grande área corintiana. Na segunda,
o até então apagado Arrascaeta, em lançamento de Danilo, completou com sucesso, também de voleio, com Hugo espalmando espetacularmente para escanteio. Na segunda etapa, em lance de ataque, o Flamengo teve Everton Araújo expulso, uma decisão controversa mantida pelo árbitro após opinião contrária do VAR. A desvantagem numérica forçou Leonardo Jardim a promover alterações em sua equipe, cuja estratégia, na circunstância adversa, logrou êxito em neutralizar o meio-campo do Corinthians, principalmente pelo baixo desempenho de Garro, substituto do lesionado Memphis ainda na primeira etapa. Na isolada oportunidade de virar o placar para o Corinthians nos minutos finais, Yuri Alberto arrematou da pequena área para a única grande intervenção do goleiro Rossi no confronto. O time do Flamengo se desdobrou com êxito ao bloquear os espaços, diante da incapacidade corintiana em se impor pela vantagem numérica sobre o adversário. Em síntese, com a expulsão de Everton Araújo e os reparos táticos emergenciais de seu treinador, o Flamengo, em quarto lugar do Brasileirão, abriu mão da iniciativa do jogo para o Corinthians, cuja incompetência foi flagrante ao não saber o que fazer com a bola, limitado dessa forma à 11ª colocação. E na final da Libertadores Sub-20 em Guayaquil, no Equador, o bicampeão Flamengo de 2024 e 2025 terminou invicto, mas perdeu o troféu do Tri na decisão por pênaltis 5-4 para o chileno Santiago Wanderers. No tempo normal do jogo, a garotada rubro-negra vencia por 1-0, mas cedeu o empate nos instantes finais, Antônio Júnior. Legal, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. E agora eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César deu Atlético Paranaense no clássico, né? Um jogo de dois grandes rivais. E o Atlético levou a melhor. Como é que foi essa partida, hein, Fernando? Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos neste último final de semana o desdobramento da 8ª rodada do Brasileirão. Para nós aqui do Paraná, de uma maneira particular, o interesse voltado para o tradicional clássico Atletiba, onde desta vez o mandante do jogo, o Atlético, acabou se saindo melhor, apresentando um futebol de mais aplicação, principalmente no setor ofensivo. Já no primeiro tempo abria o placar com gol de Dudu e, claro, o Atlético ele realmente fez por merecer. O Curitiba esteve muito distante daquele futebol pragmático apresentado naquela sequência invicta de jogos fora de casa, quando derrotou a equipe do Cruzeiro, tendo assim como ponto alto a sua marcação. O mesmo aconteceu contra a equipe do Corinthians e mais recentemente quando derrotou o Mirassol na casa do adversário. O público foi um bom público, mais de 33.300 torcedores na arena, com uma festa realmente muito bonita por parte da torcida rubro-negra e, em resumo, o Curitiba ficou devendo. Agora a gente terá um hiato devido às datas FIFA, principalmente para os jogos das seleções, quando as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro voltam a jogar agora no dia 1º de abril, exceção do Atlético, que tem aquele jogo atrasado com o Botafogo, devido ao compromisso do Alvinegro Carioca pela primeira fase da Libertadores. A CBF
acabou adiando esse compromisso e de forma isolada, nesse domingo, nesse dia 29, os times então estarão frente a frente para poder atualizar aí a tabela para ambos dentro desse campeonato brasileiro. Agora, paralelo ao Brasileirão Júnior e amigos da resenha, temos que destacar a largada da Série B do futebol brasileiro, com os nossos representantes se saindo muito bem. Eles que disputaram o título deste ano aqui do Campeonato Paranaense, o Operário jogando em casa, bateu a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 1-0 e, resultado melhor ainda, obteve o Londrina, o nosso atual vice-campeão estadual, que bateu o Novo Horizontino, bom representante do interior paulista, na casa do adversário pelo placar de 3-1. Claro, foi apenas a largada, de qualquer maneira, até pelo que eles demonstraram no campeonato estadual, fica a expectativa, quem sabe, de pelo menos um dos dois ascender ao Brasileirão para o ano que vem, Júnior. Ok, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. A classificação do campeonato, após essa rodada, o Palmeiras segue na frente, 19 pontos, é o primeiro colocado. Vamos passar aqui os primeiros colocados. O segundo, São Paulo, com 16. Terceiro é o Fluminense, também 16. Quarto, o Flamengo, com 14 pontos. As 4 equipes que nesse momento estariam se classificando de forma direta para a próxima Libertadores da América. O Bahia é o quinto com 14, sexto o Atlético Paranaense, essas duas, quinta e sexta, estariam nesse momento na pré-Libertadores. E aí a turma que estaria disputando, estaria com vaga nesse momento para a Sul-Americana, o sétimo Curitiba com 13, oitavo Grêmio com 11, nono Vasco da Gama também com 11, Vasco de ótima reação, décimo Vitória com 10, 11º, o Corinthians também com 10 pontos ganhos. Os 4 últimos, Botafogo é o 17º com 6, também com 6, 18º Mirassol, o 19º Remo e em 20º Cruzeiro com apenas 4 pontos na competição. O assunto agora é Campeonato Português, a Liga Portuguesa que teve no final de semana a sua 27ª rodada e o Porto se dando muito bem no clássico maior contra a equipe do Braga. Jogo esse no estádio do Braga, de virada venceu por 2-1, o Benfica fez 3-0 no Vitória, o Sporting 4-1 na equipe do Alverca. Outros jogos dessa rodada tivemos Estrela Amadora 4, Casa Pia 0, Moreirense 0. E como eu disse antes, com essa vitória do Porto 2-1 no Braga, o Porto segue na frente, é o primeiro colocado com 72 pontos na competição, segundo vem o Sport com 65, mesma pontuação do Benfica, o terceiro, em quarto o Braga com 46, as duas equipes nesse momento estariam descendo, 17º Tondela com 20 pontos, 18º o Aves com 11 pontos, uma situação bem complicada, o Aves muito próximo de ser confirmado como uma das equipes que irá descer para a segunda divisão na próxima temporada. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!